Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudaram. Então ele interpelou os escribas: que é que discutes com eles? Respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, resolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne daí. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Até aqui, irmãos, pode se assentar. Ao descer do monte, conforme diz o versículo 9 deste capítulo que nós acabamos de ler, Jesus encontra uma multidão, escribas discutindo com os discípulos, e o pai de um jovem, de um menino, desesperado por causa de um filho possesso por um espírito maligno. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio do jovem, mas fracassaram. Jesus então intervém, confronta a incredulidade, liberta o jovem completamente e ensina os seus discípulos. Todo o episódio, meus irmãos, aponta para a absoluta suficiência de Cristo. Cristo é o único mediador, rei e cabeça da igreja. Sem Ele, nada podemos fazer. Diante disso, meus irmãos, vem a pergunta: por que a igreja precisa de Jesus? Essa é a pergunta que nós vamos refletir nesta noite. Por
Por que a igreja precisa de Jesus? Em primeiro lugar, porque Jesus confronta. Por que a igreja precisa de Jesus? Em primeiro lugar, porque Jesus nos confronta. Veja o que diz aí o verso 19 de Marcos capítulo 9. Então, Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Percebam, meus irmãos, que Jesus não começa expulsando o demônio. Primeiro, Jesus confronta o coração daquela geração. Irmãos, a incredulidade era o verdadeiro problema. Havia incredulidade dos escribas, havia incredulidade da multidão, havia incredulidade do pai desse jovem, e havia incredulidade, meus irmãos, até dos discípulos de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que o maior problema do homem está no pecado do coração. Quando Jesus disse: ó geração incrédula, Jesus expõe aquilo que está escondido. Jesus revela onde está a nossa incredulidade. Antes de Jesus curar esse jovem, Jesus trata o coração das pessoas. A palavra de Deus sempre nos confronta antes de nos consolar. Nós precisamos, meus irmãos, ser confrontados também pela palavra do nosso Deus. Precisamos perguntar: estamos confiando em Cristo ou apenas em nossos métodos? Nossa fé está no Senhor ou na capacidade humana? Temos dependido mais das coisas ou da oração? Quando lemos esse texto, meus irmãos, e olhamos para a sociedade dos nossos dias, vemos que esse texto fala de uma maneira muito profunda em nossos dias, porque muitos vivem lá fora e até dentro da igreja como se Deus não existisse. Muitos vivem de uma forma como se Jesus fosse apenas um personagem de uma história de um livro antigo. E o mesmo Cristo que confrontou aquelas pessoas também fala a nós hoje: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Essa é uma palavra dura, meus irmãos, mas que é extremamente importante, porque muitas vezes nós vivemos de uma forma que parece que nós estamos vivendo como incrédulo. Queremos mais as coisas e os prazeres do mundo do que o próprio Deus. Queremos mais os holofotes, as palmas, os elogios do que o próprio Senhor. Muitas vezes temos comportamentos
que parece que nós estamos vivendo numa incredulidade, porque o incrédulo é aquele que não crê. Jesus, ele olha para aquela multidão, olha para aquela discussão que está acontecendo ali, entre um grupo religioso e os discípulos de Jesus. Jesus olha para o pai desse menino, o pai desse jovem, e ele faz essa pergunta: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Meu irmão, minha irmã, esse é um chamado extremamente importante dos nossos dias. A igreja do Senhor precisa aprender sobre isso, irmãos, porque muitas vezes a igreja do Senhor tem se comportado com incredulidade. Às vezes não cremos que de fato Deus está no controle, que é Ele quem tem a última palavra. Às vezes não cremos que de fato Deus é todo soberano e que governa as nossas vidas e que nada está fora do controle. Então essa é uma mensagem, meus irmãos, onde Jesus está exortando aquele povo, mas também se aplica para nós, numa sociedade que nós vivemos no século 21, onde tem comportamentos que parecem que Deus não existe. E o Senhor, através da sua palavra, está dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Quando de fato vocês vão aprender a confiar mais em mim? Esse é o chamado que Jesus faz aqui para essas pessoas. Mas o texto ainda não para por aqui. Há uma segunda lição que esse texto apresenta para nós. E de novo vem a pergunta: mas por que a igreja precisa de Jesus? Em segundo lugar, a igreja precisa de Jesus, porque Jesus é que liberta. A igreja precisa de Jesus, porque é Jesus quem liberta. Veja o que diz aí os versos 21 a 24. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Percebam, meus irmãos, que o pai relata o sofrimento do filho. O espírito maligno o lançava no fogo e na água, destruía tudo pela frente. Mas quando Jesus ordena, o demônio obedece imediatamente. Aquilo que ninguém conseguiu fazer, Cristo fez com uma única palavra. Meus irmãos, Cristo continua libertando pessoas ainda.
Cristo continua libertando pessoas da escravidão do pecado. Cristo continua libertando pessoas da culpa. Cristo continua libertando pessoas do domínio das trevas. Cristo continua libertando pessoas da idolatria. Perguntou o pai desse jovem, desse menino, para Jesus: se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós. O pai do jovem, Jesus responde para o pai desse jovem desta forma: tudo é possível ao que crê. O pai do jovem então responde: eu creio, ajuda-me na falta de fé. Meus irmãos, Jesus liberta pessoas da incredulidade. Esse texto é um texto lindo, irmãos, porque é um texto onde um pai está desesperado por ver o seu filho por muito tempo nas mãos de Satanás, mas ao mesmo tempo esse pai revela que ele não crê em Jesus. É por isso que ele pede a Jesus desta forma. Irmãos, nós precisamos caminhar pela fé, irmãos. Diante das situações difíceis que muitas vezes nós não conseguimos lidar, enfrentar, a nossa única esperança é a fé. Quando tudo parece perdido diante de nós, a única coisa que nos mantém de pé é a fé em Jesus Cristo, irmãos. Lembra daquele pai da jovem Talita Cumi, uma menina que tinha apenas 12 anos? Ele sai desesperado da sua casa para buscar um socorro. Quando ele encontra Jesus, ele conta a história da sua filha. Sua filha está à beira da morte. Jesus então decide ir com ele até a sua casa. Mas no meio do caminho, Jesus ainda para atender uma mulher que sofria há 12 anos. A filha de Jairo tinha apenas 12 anos. E essa mulher sofria há 12 anos. Imagine o coração de Jairo, irmão. Ele quer que Jesus chegue logo em sua casa, mas de repente Jesus para atender uma pessoa. Uma mulher estende a mão, toca apenas nas vestes de Jesus e é curada. Quando Jesus então sai daquela situação, daquela cena que o texto narra para nós, chega então à casa de Jairo. Antes mesmo de Jesus entrar na casa de Jairo, Jairo já recebe a notícia: tua filha morreu, porque incomodas o mestre. Todas as vezes que eu leio esse texto, meus irmãos, eu tento imaginar o impacto que essa notícia chegou até Jairo. Imagine você numa situação extremamente desesperada com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, e você sai correndo para buscar o socorro. Quando você encontra o socorro e corre para a sua casa, e você recebe a notícia no portão da sua casa: sua filha morreu. Para de incomodar o mestre. A ideia é:
O seu socorro chegou atrasado. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. E aí Jesus, ao ver o desespero de Jairo, Jesus diz: não temas, crê somente. Irmãos, há momentos nas nossas vidas que somente a fé no Senhor Jesus para nos sustentar. Quando tudo parece perdido, quando você tentou de tudo e viu que não há mais saída, e aí você ainda tem aquele suspiro de um fôlego, mas numa fé em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Porque Jesus disse exatamente isso para esse pai. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Esse texto, meus irmãos, nos mostra que nenhuma filosofia transforma o coração do homem, nenhuma religião pode salvar, nenhuma instituição muda a natureza humana. Somente Jesus é quem salva, é quem liberta, é quem transforma, é quem cura. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, quando Ele decide agir. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já vem orando por alguém já há bastante tempo. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já vem clamando ao Senhor por aquele filho, por aquela filha, por aquele marido, por aquela esposa, por aquele amigo. E há já tanto tempo a sua oração, e você ainda não vê resultado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não pare de orar. Continue clamando ao Senhor por esta pessoa, porque tudo é possível para aquele que crê. Para Jesus, meus irmãos, não há nada perdido. Ele é poderoso para realizar milagres. Ele é poderoso para mudar situações. Mas aí você me pergunta: mas pastor, por que a igreja precisa de Jesus? Em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja precisa de Jesus, porque Jesus ensina. A igreja precisa de Jesus, porque Jesus ensina. Veja o que diz aí, os versos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Irmãos, a oração aqui não é um ritual mágico, mas o reconhecimento da dependência de Deus. A oração é um dos meios de graça pelos quais Deus fortalece o seu povo. Não é a oração que produz poder, mas o Deus soberano que responde à oração conforme a sua vontade. A oração, meus irmãos, revela humildade. Orar é reconhecer que sem Deus nada podemos fazer.
E há batalhas, meus irmãos, que só vamos vencer com muita oração. Há lutas, meus irmãos, que só vamos conseguir vencer com muita oração. E Jesus aqui está ensinando justamente isso para os seus discípulos. Está ensinando a eles. Eles precisam entender com mais profundidade que eles dependem do Senhor. Deus é poderoso para libertar quem Ele quer, a hora que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Nada impede, irmãos, nada pode impedir o nosso Deus agir. Então, se você tem enfrentado lutas, continue orando, irmãos. Continue buscando ao Senhor em oração. Continue se fortalecendo em oração, porque tem batalhas que só vamos vencer através de muita oração. Quem ora tem prazer de conversar com o Senhor. Quando você ora, você está dizendo: eu dependo de Deus. A minha vida não é nada sem o Senhor. Não é com as forças dos meus braços que eu vou vencer essa luta, mas é com os joelhos dobrados diante do meu Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, para a glória dEle. Amém? Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catarcione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e o estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.